O caso de hoje vai fazer vocês se questionarem por que coisas ruins só acontecem com pessoas boas. Esse é um caso não solucionado que trouxe à tona outros crimes ainda piores, quanto o que aconteceu com a irmã Catherine Sesnick. Oi, clã! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E se você é novo por aqui e ainda não me conhece, me chamo Débora Ferreira, é um prazer ter você por aqui, tá? Não esquece de se inscrever, já deixar o like agora no início do vídeo, que isso me ajuda muito na divulgação dos vídeos, né? Para que outras pessoas possam conhecer esse canal e vir fazer parte do nosso clã. Catherine Anne Sesnick nasceu em 17 de novembro de 1942 no bairro Lawrenceville de Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos. Ela era o tipo de criança de sorriso caloroso que todo mundo dizia: nossa, que criança adorável! Era a filha mais velha de Joseph e Anna Omulak Sesnick e tinha 3 irmãos. Mais conhecida como Cat, ela era uma menina extremamente estudiosa e focada que estudou em colégios católicos e se formou em 1960. Ela era tão estudiosa que foi eleita a oradora da formatura e nessa mesma noite foi eleita a Rainha de Maio. Além de ser uma jovem muito bonita e amável, ela também era bastante devota e tinha os sonhos de ser professora e freira, metas que não demoraram a serem alcançadas. Aos 18 anos, Cat ingressou na escola Irmãs de Notre Dame, que é uma instituição que existe até hoje e oferece cursos profissionalizantes, e foi ali naquela instituição que ela conseguiu realizar o seu sonho de se tornar professora. Ela passou a lecionar na Arcebispo Kiel High School, eu acho que é assim que se pronuncia, em Baltimore, uma escola católica para meninas. E para conseguir um emprego, ela precisou deixar sua cidade natal, na Pensilvânia, e fixar residência em Baltimore, coisa que ela não pensou 2 vezes. A irmã Cat dava aulas de inglês e teatro e era amada por todas as suas alunas. Elas diziam que Cat tinha um talento natural para lecionar e que amava o que fazia. Inclusive, ela conseguia transformar matérias chatas em momentos legais. A irmã Cat dividiu apartamento com Ellen Russell Phillips, que também era uma freira e que lecionava com ela na mesma escola. Inclusive, as duas eram amigas inseparáveis por Cat ter esse jeito amável e doce. Não era difícil encontrar ela pelos corredores da escola, conversando e dando risada com outras pessoas. Mas com Ellen, ela tinha esse afeto, tinha essa amizade inseparável. No dia 7 de novembro de 1966, por volta das 7h30 de uma sexta-feira, após voltar do trabalho, Cat passou no apartamento e logo após disse à sua amiga Ellen que iria até o shopping, que ficava a apenas 3 quilômetros da sua casa, para comprar um presente de noivado para sua irmã. Ela estava empolgada com o noivado da irmã e todo mundo que esteve com ela naquele dia disse que ela estava super feliz e que não parava de falar sobre o assunto. Ao sair naquela noite, ela disse a Ellen que não demoraria, que voltaria logo. Porém, Ellen não sabia, mas aquela seria a última vez que ela veria a sua amiga com vida. As horas foram passando e Cat não voltou como tinha prometido. Isso não costumava acontecer, já que ela sempre avisava caso fosse demorar. Ellen ficou muito preocupada e então ligou para a polícia. Imediatamente, os policiais começaram a vasculhar a área e a fazer o mesmo trajeto que a irmã Cat tinha feito naquela noite, e eles descobriram que primeiro ela passou em um banco para descontar o cheque do seu pagamento semanal. Os policiais continuaram as buscas e nenhum sinal da irmã Cat. Então, Ellen decidiu ligar para 2 amigos delas, que também eram padres, para pedir que eles fossem até a residência delas, né, para dar um apoio, para fazer uma oração. E foi então que os padres Peter e Gerard chegaram e depois de um momento decidiram se juntar às buscas. E então, por volta das 4h40 da madrugada do sábado, o carro da irmã Cat foi encontrado estacionado ilegalmente em frente ao complexo de apartamentos. O carro estava cheio de lama e estava estacionado de forma errada, coisa que Cat jamais fazia. E apesar do carro estar estacionado de forma ilegal, ele estava bem próximo ao apartamento de Cat, coisa que era muito estranha. Afinal, se Cat deixou o carro ali, ela podia simplesmente ir até a vaga de estacionamento dela e estacionar o carro de forma correta. Além da lama, dentro do carro também foi encontrado um galho preso na direção que não se encaixava na rota
da irmã, já que ela ia ao shopping e não tinha lama ou galhos no caminho. Aquilo indicava que o carro estava em uma floresta ou algo do tipo. Dentro do carro também foi encontrada uma sacola de pães e essa padaria ficava dentro do shopping, local onde Cat disse que iria naquela noite. Isso mostrava aos policiais que após passar no banco e descontar o cheque, ela teria sim ido até o shopping, comprado os pães, provavelmente passou na loja para comprar o presente da irmã e que ela teria sumido nesse meio tempo, voltando para casa. No início das investigações, os investigadores não sabiam em que momento ela desapareceu, mas uma comissária de bordo informou alguns anos depois que no dia em que Cat desapareceu, ela tinha visto a irmã no estacionamento do shopping. A comissária disse que naquela noite estava fazendo compras e precisou entrar e sair com várias sacolas. Ela se lembrava de ter visto a freira dentro do carro e parecia que ela estava esperando algo ou alguém. Testemunhas oculares disseram que viram o carro estacionado a primeira vez às 8h30, que ele continuou ali até às 8h30 e permaneceu até às 4h40, o horário em que foi encontrado. A forma que o carro estava estacionado, o local e os horários diziam que outra pessoa teria deixado o carro ali para que ele fosse encontrado. A polícia e os amigos de Cat continuaram procurando e nenhum sinal dela. Alguns dias depois, o corpo de uma mulher foi encontrado parcialmente submerso em um rio, em um campo de treinamento, e todo mundo, quando ouviu aquela notícia, já imaginava que seria o corpo da irmã Cat. Mas quando a polícia chegou ao local, descobriu que se tratava do corpo de Joyce Ellen Malak, uma jovem secretária de 20 anos que tinha desaparecido em 11 de novembro, 4 dias depois do desaparecimento da irmã Cat. Joyce foi encontrada com as mãos amarradas nas costas, vários hematomas, cortes em todo o rosto e um corte fatal na garganta. Ao investigar, a polícia descobriu que, assim como Cat, Joyce desapareceu após sair para fazer compras e o carro tinha sido encontrado abandonado e destrancado. Como o corpo de Joyce foi encontrado em uma área federal, o FBI acabou assumindo as investigações e eles acreditavam que poderia existir uma ligação com os desaparecimentos, já que o modo como os carros foram encontrados tinha muita semelhança. Mas como o corpo de Cat ainda não tinha sido encontrado, não encontraram sangue ou nenhum vestígio ou pista que determinasse a sua morte, eles ainda guardavam esperança de encontrar a irmã com vida. Até que no dia 3 de janeiro de 1970, quase 2 meses após o desaparecimento de Cat, um caçador e o seu filho encontraram o corpo dela em um aterro sanitário ilegal. A autópsia determinou que a irmã Cat morreu de uma hemorragia intracerebral após uma fratura no crânio causada por um objeto contundente na têmpora esquerda. Todos que conheciam a irmã Catherine ficaram em choque quando descobriram que o corpo dela foi encontrado e que infelizmente ela não estava mais com vida, porque apesar do tempo de desaparecimento, eles ainda guardavam esperança que ela fosse encontrada viva. E quando eles descobriram que ela foi encontrada sem vida, começaram a se perguntar quem faria isso e por quê? Afinal, ela era uma mulher extremamente doce que não tinha nenhum inimigo. Eu só encontrei em uma fonte essa informação, inclusive ela é a fonte mais confiável, depois eu vou falar pra vocês qual ela é, tá? E ela não deixou muito claras as palavras, a informação, mas o modo que essa informação foi dada deu para perceber que houve um estudo, já que a irmã foi encontrada com as roupas todas descidas até a cintura. Apesar do choque, agora com a descoberta do corpo das duas jovens, todos acreditavam que a polícia avançaria com as investigações e pegaria o culpado ou os culpados, mas isso não aconteceu. Sem novas pistas ou provas, o caso de Catherine N. Cesnik foi arquivado. Mas vocês pensam que acabou? Não, gente, é aqui, nessa parte, que as coisas começam a ficar feias e muita coisa podre, suja, começa a ser descoberta. Várias décadas depois, após o caso da irmã Catherine ser arquivado, 2 das suas ex-alunas ficaram inconformadas e não queriam que o caso, o crime da irmã fosse totalmente esquecido, então elas decidiram abrir uma investigação por conta própria. Gemma Watkins e Abby Shelby,
ambas com mais de 60 anos de idade, começaram a usar suas redes sociais para entrar em contato com pessoas que pudessem ter pistas sobre o caso. Elas foram coletando informações a partir de mensagens recebidas de antigas colegas de classe, somadas às investigações na própria cidade e à ajuda do jornalista investigativo Tom Nugget, que conseguiu acesso ao antigo inquérito policial da época. Elas descobriram coisas ainda mais tenebrosas. Em 1994, várias ex-alunas acusaram o capelão Anthony Joseph Maskell e o padre auxiliar Neil Magnus de pedofilia e abuso sexual. O padre Joseph exercia o poder supremo dentro do colégio. Era capelão da instituição e de vários departamentos da cidade, como a polícia e a Guarda Aérea Nacional. Guardem essas informações porque logo saberemos porque ele tinha tanto poder dentro e fora do colégio. E não para por aí. Duas dessas alunas se chamavam Diane e Teresa, e elas disseram detalhes que finalmente revelariam o motivo da morte da irmã Catherine. Diane revelou que Cat começou a notar algumas coisas estranhas dentro da escola. Por exemplo, Cat começou a perceber como as meninas ficavam extremamente nervosas quando ouviam o seu nome no interfone, quando o capelão, o padre Joseph, chamavam elas até a sua sala, e também notava como elas saíam muito tristes quando se retiravam da sala do capelão. Aquilo foi chamando a atenção de Cat, só que ela não tinha certeza. E também tem aquela questão, né? Ele era o poder supremo dentro do colégio, ela não podia bater de frente sem nenhuma prova. Mas isso mudou quando Jean falou tudo para Cat. Jean revelou que certo dia a irmã Cat notou que ela não estava bem e perguntou se alguém estava machucando ela. Jean detalhou sobre os abusos e disse que o padre Joseph usava sua posição de poder dentro do colégio para manipular as garotas. Dizia que aqueles abusos eram sessões de terapia para curar as suas almas. E nessas sessões, os dois padres abusavam das garotas enquanto liam a Bíblia e chegavam até mesmo a dizer que o sêmen deles era algo sagrado e que elas precisavam ingerir para serem purificadas. Vocês percebem o absurdo disso? O padre levava até mesmo homens desconhecidos para estuprar, inclusive policiais. E é aqui que está o porquê dele ter tanto poder dentro e fora do colégio. Jean disse que após ouvir tudo isso, Cat prometeu que levaria a denúncia até a Arquidiocese de Baltimore, mas estranhamente ela foi assassinada antes disso acontecer. Depois das primeiras denúncias, surgiram mais de 30 casos de abusos feitos pelo padre Joseph. Depois de ter acesso a essas novas informações, as duas ex-alunas finalmente chegaram a um motivo que poderia ter feito o padre Joseph tirar a vida de Cat, ou pelo menos mandar tirarem a vida dela para impedir que Cat levasse a denúncia à frente. Jean ainda disse que 2 dias depois do desaparecimento da professora, o padre a levou até o corpo de Cat. Ela disse que ainda lembra das larvas no rosto da professora e da culpa que sentia por ter contado os abusos a Cat. O padre ainda disse para a adolescente: você vê o que acontece quando você diz coisas ruins sobre as pessoas? Outras alunas ainda disseram que esses abusos aconteceram durante anos, junto com o terror psicológico, e ainda que várias freiras sabiam do que acontecia. A própria polícia e muitas outras pessoas acobertava tudo. O padre Anthony Joseph Maskell nunca pagou pelos que cometeu. A única coisa que aconteceu foi que após as primeiras denúncias, ele foi afastado do cargo e mandado para um hospital psiquiátrico. Joseph morreu em 2001 sem nunca pagar pelas barbaridades que fez. Com todas essas evidências, fica claro quem tinha motivos suficientes para cometer esse crime. Então, em 2017, com as novas evidências e possíveis ligações do padre com o caso de Cat, o corpo dele foi exumado para retirar o DNA e fazer uma comparação, porém o DNA não correspondia com os encontrados no caso de Cat. No entanto, a polícia deixou claro que isso não descarta ele como um assassino ou o mandante do crime, e mesmo com todas as provas, todas as testemunhas, todas as ligações, ele nunca foi oficialmente acusado e o crime continua aberto até o dia de hoje.
Em 2017, a Netflix lançou uma série de documentários com 7 episódios contando todos os detalhes do caso Catherine. Cada episódio traz uma revelação e depoimento das ex-alunas revelando as barbaridades que aconteciam dentro do colégio. Catherine N. Sesnick é lembrada como uma pessoa doce, cheia de coragem e devoção. Ficará para sempre na memória daqueles que a amavam e de quem ela tentou proteger. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Infelizmente, é um caso muito triste, complicado e revoltante, porque traz à tona várias reflexões. O tempo passa, décadas e décadas surgem e as coisas não mudam. Então, a única coisa que eu tenho para dizer a vocês hoje nesse vídeo é: conversem com seus filhos, tá? Expliquem a eles a realidade da vida, porque é melhor a gente explicar, ensinar com carinho, respeito, do que as pessoas lá fora ensinarem da forma errada e acabar se aproveitando disso. Então, gente, esse foi o caso de hoje, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva se você não for inscrito, deixa o like para me ajudar na divulgação do vídeo. Me sigam nas minhas redes sociais, se cuidem, fiquem com Deus, se hidratem, não falem com estranhos e até o próximo vídeo. Tchau!